Então, gente, o meu nome é Márcia Nunes, né? Estou atualmente como presidente do Conselho de Cidadania dos Países Baixos. É um conselho que agora, em novembro, completa 11 anos de existência, né? 11 anos integrando a comunidade brasileira aqui nos Países Baixos. E é uma honra, assim, uma alegria imensa da gente estar realizando a nossa segunda roda de cidadania, né? A primeira online, a primeira online, e dizer assim que essa roda de cidadania ela surgiu justamente para que a gente se aproximasse da comunidade e que tratasse de temas de relevância para a nossa comunidade brasileira, né? E hoje a gente expande essa relevância porque a gente não só trata de um tema que é importante para a comunidade brasileira nos Países Baixos, assim como também para todos os países, né, onde tem comunidade brasileira. A gente vai falar de um tema super importante, que é o tema sobre imigração, né, e integração, e aí também percorrendo, né, os desafios, os desdobramentos atuais e futuros. Então, assim, é um tema que a gente está vendo ser bastante, a gente que mora no exterior, né, principalmente, a gente vê sendo bastante discutido nos parlamentos, né, dos nossos países, não de origem, mas de vivência. E aí a gente, como comunidade brasileira, já que somos mais de 5 milhões, né, oficialmente, fora do país, assim, então é importante que a gente esteja informada, a gente tá, como comunidade, a gente esteja informada, mas principalmente que a gente esteja atenta a essas mudanças. Né? E aí Portugal segue como um exemplo, né, do rigor que vem sendo aplicado, né, nas leis de imigração. Então, eu acho que eu acho não, tenho certeza que essa roda de cidadania, ela vai ampliar o nosso conhecimento a respeito do tema, mas também acredito que a gente vai discutir estratégias de como fortalecer, né, a nossa comunidade perante esses desdobramentos, né, que estão agora no presente, mas que no futuro tendem a se tornar mais rigorosos. Então, o Conselho de Cidadania, ele é um portal, né, um portal para a comunidade. Então, todo mundo que está me assistindo agora, que gostaria de participar do Conselho de Cidadania dos Países Baixos, nós estamos abertos para recebê-los, né? Não só para participar do conselho em si, mas também para receber as suas demandas. Então, a comunidade aí tem uma dúvida, precisa ser encaminhada, né? Entre em contato com a gente, que a gente tem várias mesas de trabalho, vários grupos de trabalho empenhados em ajudar e apoiar vocês. Perfeito, obrigada, Márcia. Vou fazer uma breve apresentação a meu respeito, acho que a gente já pode fazer agora, antes de chamar as nossas queridas convidadas que vão nos ajudar aqui nesse debate. Bom, eu sou a Milena, o pessoal me conhece aí pelo Instagram, antigamente era o Paz na Holanda, né? Muito conhecida ao longo dos anos como Paz na Holanda, mas nos últimos tempos eu estou muito focada em voltar o meu olhar para o que realmente me faz feliz e que brilha os meus olhos aqui na Holanda. Então, o meu Instagram não poderia ser diferente, ele tem que refletir a minha personalidade. Eu mudei os rumos e desde o começo do ano também tenho falado bastante a respeito de geopolítica lá. Compartilho sobre a minha vida na Holanda, também sobre a minha experiência como imigrante. E todo esse compartilhamento, né, me fez ficar muito apaixonada por esse universo da imigração. É claro que tem a minha parte, a minha experiência pessoal, mas também eu acho que a gente vira o olhar para falar a respeito de imigração, mesmo quando você está inserido e entende de fato todos os tópicos, isso aguça meus olhos. Então eu também tenho falado muito sobre imigração a respeito de imigração no meu Instagram. Vim para Holanda em 2018 com a minha família. Meu marido trabalha aqui, meu marido é brasileiro, os meus filhos também são brasileiros. Eu tive o meu terceiro filho aqui na Holanda, então também compartilho um pouco sobre maternidade lá. E, enfim, o tema de hoje é um tema que me atrai muito, como a Márcia falou, é um tema que está super em alta, especialmente nesse ano. Acredito que aqui na Holanda já faz uns 2 anos que a gente tem ouvido
falar a respeito, esse tema, né, imigração é um tema que está em todos os tópicos, está na política, está na sociedade, está nos cidadãos, então, assim, é muito importante que nós, comunidade brasileira aqui, e como também a Márcia falou em outros lugares, que a gente saiba o quanto é importante falar a respeito disso, como esse tema impacta nas nossas vidas, né, o tanto que o que tem sido falado na política e em todos os países, né, especialmente Europa, Estados Unidos, são países que têm se falado muito a respeito disso, como que de fato esse tema na política, sendo falado na política, impacta no dia a dia da comunidade brasileira no exterior. Então, para mim é muito importante a gente falar a respeito disso. É uma honra para mim também estar aqui conduzindo esse debate, porque sou uma membro do Conselho também, com muita honra, faço parte da Mesa de Política e Cidadania. Então, para mim, é uma alegria estar aqui conversando com vocês e falando a respeito desse tema que impacta na vida da Márcia e na vida de todo mundo aí que eu acho que vai assistir a nossa roda de cidadania. Então, Felipe, se você quiser convidar as nossas queridas convidadas de hoje para conversar com a gente a respeito desse tópico. Sim, sim. Vou fazer o convite. Tá, eu vou me retirar, né? Porque eu acho que para sair, para chamar as outras, eu vou ter que sair. Mas antes disso, eu queria parabenizar, né, vocês da Mesa de Política e Cidadania, porque vocês fazem um trabalho magnífico, né? Eu, como presidente, assim, e aí eu falo em nome de todo o conselho e se não, em nome da comunidade. Vocês realizam um trabalho magnífico e de extrema importância. Então, parabéns não só por esse evento de hoje, mas também pelo empenho, pelas postagens no Instagram, pelas pesquisas que vocês fazem, né, para postar o material na internet. Então, parabéns, assim, continuem, vocês são perfeitos, assim, a dedicação de vocês é muito boa, é muito bom de ver e de acompanhar, né? Então, parabéns. E aí eu queria também agradecer também a Flávia, né? A minha queridíssima Flávia do Compasso Social, por ter aceitado esse convite para participar da live, e também a Patrícia da Casa do Brasil de Lisboa. Tá bom? Vou deixar Obrigada, aqui Mar. Tenho Obrigado, uma presidente. uma conversa mais que Uma honra. inspiradora e cheia de boas trocas. Um abraço. Obrigada. Até mais. Tá, agora eu tenho que aprender a sair, que eu não sei sair. Espera aí que eu dou um jeito aqui. Combinar. Deixa eu ver aqui. Como é que eu saio, gente? Aqui não vai, não. Convidando a Patrícia. E agora... Você consegue tirar? Deixa eu ver se a Márcia... Mentira. Tem Eu ainda tudo. vejo a Márcia. Olá, Patrícia. Olá, muito boa Tudo tarde. bom? Tchau, Márcia. Vai. Estamos organizando aqui os convidados. Só um minutinho, falta a Flávia. Aqui, pessoal, também é novo para mim, tá? Não, tá tranquilo. Live é assim mesmo. Foi. Oi, Flávia. Boa tarde, Boa tarde. Tudo bom? tudo ótimo. Uma delícia estar aqui Gente. ouvindo no fundinho aí os bate-papos, essas coisas de fazer coisa online. Lindo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Eu já me apresentei, mas, enfim, é a primeira vez que a gente está conversando, né? Então, eu queria dizer que, assim, é uma honra para mim conhecer vocês. É um prazer estar conversando com vocês a respeito desse tema. São pessoas que eu admiro. Então, assim, meu nome é Milena, né? Oficialmente, vocês já sabem, mas estou eu aqui novamente. Meu nome é Milena. Eu falo no Instagram a respeito de imigração, mas eu também, esqueci de falar disso na minha apresentação pessoal anteriormente, mas eu também trabalho diretamente com imigrantes. Eu trabalho para uma empresa aqui com realocação de imigrantes, então eu, pessoalmente, sou uma imigrante, é um tema que me atrai muito, né? Enfim, o que a gente vai conversar hoje, mas além disso, eu também trabalho com imigrantes, trabalho numa empresa onde a gente traz as pessoas para cá, e vira e mexe esse tópico hoje em dia é um tópico que está muito em alta e a gente tem muito para falar a respeito.
Eu já fiz a minha apresentação prévia, então vou pedir que vocês, por favor, se vocês puderem se apresentar, a gente pode começar com a Patrícia e aí depois a Flávia. Então, se vocês puderem se apresentar. Olá, pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Patrícia Peré, eu sou advogada aqui em Lisboa, Portugal, já quase 14 anos de Portugal. Também tenho quase a mesma idade de Casa do Brasil de Lisboa. A Casa do Brasil é uma associação civil sem fins lucrativos, que tem a sua maior atividade na área da intervenção social, no apoio à comunidade migrante brasileira, mas não só. Temos também muita intervenção na área da advocacy, temos algumas atividades culturais a decorrer, temos atendimentos gratuitos a pessoas imigrantes, nas áreas de orientação e encaminhamento, nas áreas da empregabilidade e, mais recentemente, do atendimento psicológico. Pronto, acho que isso é o mais importante se dizer sobre a casa. Então, temos acompanhado, desculpa, claro. só queria agradecer também aqui esse convite. Estamos em live, então vai ser assim mesmo, é uma conversa descontraída, sem problema. Queria agradecer também esse convite por parte do Conselho, é um tema muito importante, que tem nos preocupado muito nesse momento. Obrigada, nos sentimos muito honradas em participar. E Flávia, fique à vontade. Obrigada. Prazer, Patrícia. Bom, o Felipe não conhecia pessoalmente, mas todo mundo conselho. Prazer, Milena. Também fico sempre de olho nas suas postagens, a gente gosta de falar da mesma coisa. Muito bom que você existe e divide essa informação da maneira que você existe. Bom, vamos falar daqui a pouco sobre isso, eu acho uma das coisas mais importantes nesse momento. Meu nome é Flávia Maria Ramos Costa. Eu sou trabalhadora social, trabalhadora sócio-jurídica, e eu acho que o nosso trabalho aqui, Patrícia, é um pouco irmã do seu trabalho em Portugal. A gente existe desde 2018. Eu criei a Compasso Social inicialmente, como disse a Milena, baseado na minha experiência como profissional e como mulher migrante, sentindo muita necessidade de criar um serviço profissional para a comunidade brasileira que cada vez estava crescendo mais aqui. O ano passado nós nos tornamos uma fundação para tentar reconhecer, né, buscando ainda mais reconhecimento, principalmente dentro da sociedade holandesa do nosso trabalho. E o que nós fazemos é isso, dividir informação, oferecemos consultoria, oferecemos assessoria e o máximo possível de projetos em grupo para dividir informação e ajudar as pessoas a se tornarem o que eu acho mais importante, que é o migrante cidadão. É isso. Muito bem, obrigada pela apresentação de vocês. Enfim, já falei, mas repito, é uma honra conversar com vocês duas sobre esse tema, que é um tema que eu acho que vem crescendo conforme o tempo está passando, vem ficando cada vez mais urgente de ser conversado, né? E eu acho que essa conversa vai ser muito interessante, porque a gente tem a visão da Flávia e a gente tem a visão da Patrícia, que são pessoas que trabalham diretamente com isso, de países diferentes, apesar da gente estar falando Europa, são países diferentes que tratam da situação com políticas diferentes, né? Então, eu acho que trazer esses dois pontos de vista de como que está em Portugal, como que está aqui na Holanda, e quais são, de fato, as perspectivas a respeito desse tópico para a Europa como um todo, vai ser muito interessante. Eu acho que, assim, discutir cidadania é discutir pertencimento, é discutir representação e é discutir qual é, de fato, o impacto, né, de todas essas políticas que a gente está vendo, migratórias, qual é o impacto que isso tem, de fato, sobre a nossa vida e a vida das próximas gerações, aí dos nossos filhos, que também estão aqui, e como que a gente pode tentar fazer uma análise de tudo que está acontecendo. A nossa conversa ela vai ser pautada em 3 grandes eixos, né, a gente pode dizer assim, que seriam, primeiro eixo, um novo cenário migratório, né, que a gente tem visto, tanto em Portugal
né, com os discursos que tem acontecendo, quanto aqui na Holanda, que a gente já viu que, enfim, desde a última eleição, não dessa agora que teve na semana passada, mas da última eleição, a gente teve um endurecimento aí das políticas, e também a gente teve muita influência dos governos conservadores, né, então vamos tentar falar a respeito dos dois países, como está esse novo cenário de imigração, né? O segundo eixo que a gente pode tentar conduzir a nossa conversa, é claro que vai ser livre, vai ser uma conversa, então a gente não precisa ficar focado, mas a gente pode, de repente, nos orientar por isso, né? Seria a cidadania e representação, que é como as comunidades brasileiras podem e precisam e devem se organizar e participar de todas essas decisões que nos afetam diretamente, e como que a gente consegue entender o quanto que essas políticas realmente influenciam na vida da comunidade brasileira aqui fora, né? E o terceiro eixo vai ser perspectivas futuras, né? O que a gente entende, especialmente vocês, obviamente, como as próximas tendências, como a gente pode olhar para o futuro, o que a gente tem de perspectiva, de como isso pode mudar ou não, quais são as nossas percepções a respeito disso. Então, eu queria começar falando a respeito do cenário migratório. Patrícia, se você puder compartilhar com a gente como que tá? Daqui a gente acompanha um pouco as notícias a respeito do cenário, né, das políticas e de tudo das coisas que têm mudado, mas se você puder compartilhar com a gente algumas mudanças que aconteceram ao longo do ano nesse cenário migratório, eu acho que isso seria uma boa forma da gente iniciar essa conversa. Sim, Milena e Flávia. Bom, nós daqui não temos muito boas notícias, né? Portugal vinha ganhando renome como um país que trabalhou a favor da imigração durante muitos anos, e eu já estou aqui há quase 14 anos, sempre vi as alterações legislativas, os planos para a integração das pessoas migrantes, enfim, as políticas em geral ligadas à imigração de uma forma bastante favorável, assim, ainda que, obviamente, sempre com há coisas que acontecem melhor na prática e outras nem tanto, mas, de qualquer forma, era um bom cenário e com alterações que foram acompanhadas pelas comunidades migrantes como positivas nos últimos anos. Né? Entretanto, nós agora, nas últimas eleições, tivemos a formação de um governo de direita, né? Mas com um crescimento bastante representativo da extrema-direita em Portugal, e, portanto, nesse momento temos a maior força concentrada entre a direita e a extrema-direita. E, assim, uma das primeiras medidas que o governo resolveu adotar foi justamente retroceder do ponto de vista legislativo, né? Retroceder nas políticas de acolhimento das pessoas imigrantes e retroceder nos direitos das pessoas imigrantes, lógico, eu falo do ponto de vista das comunidades migrantes, né? Uhum. Portanto, para nós, enquanto pessoas que trabalhamos nessa área da imigração, enquanto força associativa da sociedade civil, vemos esses últimos acontecimentos na área da política migratória como um retrocesso, né? Com muita tristeza. Tivemos agora, recentemente, em Portugal, publicada e, portanto, entrou mesmo em vigor na semana passada, a alteração à lei de estrangeiros, com restrições bastante significativas, a autorização de residência CPLP dos países de língua portuguesa,
Ao reagrupamento familiar, o que é uma coisa bastante sensível e bastante grave, porque implica diretamente no direito à família, que é um direito constitucionalmente protegido em Portugal, né? Privilegiando aqui um determinado tipo de imigração e um determinado tipo de pessoas migrantes em detrimento de outras, nomeadamente aquelas pessoas altamente qualificadas, profissionais altamente qualificados, né, e investidores, nômades digitais, Golden Visa, pessoas com rendimento mais alto, e desprivilegiando assim também de uma certa forma a classe trabalhadora mais da base, né? Portanto, em termos de legislação, ainda estamos em um processo de votação, aprovação, enfim, de uma alteração também à lei da nacionalidade, que novamente vem propor alterações que afetam diretamente a população migrante, né? Portanto, naquelas questões em que a aquisição da nacionalidade está relacionada à residência em Portugal ou ao nascimento em Portugal. Portanto, em que pese a nacionalidade ser um direito muito mais amplo do que o direito de estrangeiros, né? Portanto, é um direito de soberania, mas, ao mesmo tempo, as alterações propostas realmente são pensadas e propostas para prejudicar, de uma certa forma, a integração dessas pessoas migrantes em Portugal. Né? Porque, por mais que não seja essa a finalidade direta da aquisição de uma nacionalidade, obviamente que isso influencia depois também na integração e na comunhão, não é, daquela pessoa migrante com aquele país. Pronto, depois traz uma vertente assim bastante nacionalista, né, no próprio texto das alterações propostas. Isso é visível quando, por exemplo, nessa nova texto da Lei de Estrangeiros vem falar em uma integração das pessoas migrantes, e nomeadamente quando se fala em reagrupamento familiar, esses familiares a serem reagrupados, é previsto agora que devam ter a obrigação de se integrar de determinada forma nos valores constitucionais portugueses, no conhecimento da língua portuguesa. Portanto, vem trazer aqui um outro peso. Isso é novo aí em Portugal, essa obrigação de integração? Dessa forma, sim. Dessa forma, sim. E também vem, pronto, em relação àquilo que é proposto para a alteração da nacionalidade, quando se fala em ligações com a comunidade portuguesa, vem estabelecer, assim, alguns critérios. Mas nesse sentido também, em que pese desse texto ainda não temos acesso à versão final, porque ainda está com o presidente da República para veto, promulgação ou ainda o envio para o Tribunal Constitucional. Portanto, esse é o ponto de situação que temos agora do ponto de vista legislativo naquilo que se aplica às pessoas migrantes. Certo. Então, a gente entende que estão ainda acontecendo muitas mudanças, já aconteceram várias mudanças, mas ainda tem muita coisa para acontecer prevista nos próximos... E, Flávia, a gente pode... É importante também... desculpa, mas só queria que é importante também considerar que o ataque, não é, à imigração, tem sido uma bandeira da extrema-direita, não só aqui em Portugal, como em outros vários países onde a extrema-direita ascendeu, né? E hoje temos
temos observado isso acontecer aqui em Portugal e, portanto, por mais que Portugal enfrente nesse momento muitos problemas graves, estruturais em relação àquilo que é a garantia do Estado Social, direitos como habitação, saúde. Hoje vivemos uma crise imobiliária muito grande, né? As pessoas não têm tido condições de arrendar um apartamento. Lisboa, principalmente, a situação tem sido bem caótica. Né? O acesso à saúde pública também tem, nos últimos anos, tem se degradado bastante. A capacidade de atendimento do serviço público português não tem sido suficiente, não tem dado resposta em tempos suficientes, né? E, portanto, dentro desse cenário de direitos, né, tão importantes que precisam ser, cuja mecânica de acessibilidade a esses direitos precisa ser revista, precisa ser melhorada, precisa ser pensada, precisa ser olhada com carinho, o que temos visto o governo português fazer é, primeiro, culpabilizar a imigração por todos os problemas que são estruturais, não são da imigração, e depois colocar isso como uma primeira pauta desse novo governo. Ou seja, e com toda essa importância que tem sido dada sem olhar para as outras coisas com igual importância. E isso, portanto, também assim um bocado triste. Eu já falei um pouco a respeito disso lá no meu Instagram, mas isso que você falou é uma coisa muito importante. Isso é uma tendência, né? Inclusive a gente já viu isso algumas vezes ao longo da história mundial, inclusive no século passado. É uma tendência dos governos, quando há muitos problemas internos no país, buscar um culpado externo, né? E o imigrante, ele normalmente não é único, exclusivo da nossa época, né? A gente já viu isso em outras situações, inclusive nos Estados Unidos, com a imigração do povo mexicano e etc. Isso já aconteceu, é um ciclo, né, histórico, e a gente já viu isso acontecer e a gente está vivenciando muito claramente isso nos dias atuais. E, Flávia, você consegue dividir com a gente um pouco a respeito de como que a gente está passando e como está sendo aqui na Holanda também? Uhum. Claro, e só pegando um pedacinho do que você está falando, Milena, eu acho que a grande diferença de todos os acontecimentos históricos que a gente agora vive num momento de tecnologia, né? Exatamente. E uma das coisas que você viu, não sei se você viram, a Juliana fez uma pesquisa maravilhosa, ela apresentou para a gente tempo passado, e uma das coisas que você vê é a direita com discurso direcionado, parece, né? Parece que tem um diretor falando tudo. O que tem que se falar, porque eu escuto ela falando, parece que a gente está ouvindo aqui, assim, em vários outros países, né? Todos os vencedores têm o mesmo discurso. Eu acho que isso que faz a grande diferença, que eu acho um pouco mais trigger, e comparando com todos os momentos históricos, que é uma coisa muito mais globalizada agora. Uma proporção do país. muito maior. Exato, bom, o que falar da Holanda, né? Assim, eu penso que a Holanda, como você falou, está passando, assim como todos os outros países europeus e América, uma mudança bem profunda em relação às políticas migratórias e sociais, porque, né, tem sempre um acoplamento aí, assim como no Brasil, quem são pobres são os negros, aqui os mais pobres, em geral, são os grupos migrantes. E a tendência é que a gente vê, como você acabou de dar o exemplo de Portugal, uma coisa do endurecimento tanto das políticas migratórias como sociais. Eu sempre brinco, gente, quando eu cheguei aqui, você está 14, acho que eu sou a mais dinossauro mesmo. Eu cheguei em 2000, no meu primeiro trabalho aqui, na época como assistente social, eu pensei, eu vou trabalhar no bairro aqui onde moram mais migrantes. A Milena deve conhecer o Belmer aqui em Amsterdã, tem muitos treinamentos que você pensa, quem sabe ali eu vou me sentir em casa, né? Nossa, que desastre que foi! Primeiro, porque eu estava recém-chegada, não entendia tudo como funcionava.
E também porque eu estava lá e falei, gente, você não tem o que fazer. Você não... Era assim, o cliente, né, chegava para você, falava, estou com determinado problema, me dá um conselho, você tinha assim, de A a Z, o que fazer para a pessoa. A pessoa era realmente cuidada pelo Estado. Você não, assim, não sei se por uma vez que foi assim, mas aqui tinha dinheiro, tinha acompanhamento, era uma política social assim, totalmente baseada no estado de bem-estar, mas que até na época eu achava exagerado. Uhum. Como as coisas mudaram aqui na Holanda Sim. agora. Também nas políticas sociais, eu acho isso, assim, eu estou falando das políticas sociais, né, Milena, mas eu acho que isso é um espelho também da nova política de imigração, porque no final tem quase tudo a ver com dinheiro, é o que você falou ali, né? Dentro da política tem muito a ver com dinheiro, e aí o governo usa, claro, os migrantes como desculpa para tudo isso, porque, como você falou, os dados também mostram que o aumento, a migração não aumentou muito mais do que em vários outros momentos históricos, né? Os Uhum. refugiados em algum momento veio um pouquinho mais, mas não mudou Uhum. muito mais. Então, É. a Holanda não está muito diferente disso. Eu acho que aqui a gente pode falar que você vê essa tendência uns anos atrás, já começando, por exemplo, com o escândalo que teve aqui do Tous La Carter, né, que foi o escândalo lá dos subsídios para os pais pagarem as creches, porque foi claramente comprovado que eles usaram discriminação para escolher as pessoas que se tornaram vítima de um escândalo Sim. político aqui. Então, foi um dos grandes que vieram à tona, onde você vê aqui na Holanda o leão pegando o nome das pessoas, sobrenome de estrangeiro, e aquelas pessoas foram punidas de uma maneira que até hoje nós vemos pessoas, famílias, crianças, filhos passando por isso. Isso foi o primeiro que veio à tona. E a partir daí vieram muito mais coisas. Então, eu acho que a maior mudança aqui na Holanda no macro, claro, assim como Uhum. todos os países, essa coisa de outros partidos, também não talvez eles não entrem aqui agora no nosso governo, mas está lá junto do gabinete, então Uhum. espaço para os partidos, mas também no micro, e isso eu percebo na minha prática aqui do dia a dia, no meu trabalho, no micro, você perceber cada vez mais esse discurso de imigrante. Isso ocupou também pequenas ações de discriminações. Eu penso assim, Uhum. antigamente eu ia em tribunal, prefeitura, centros de palestra de conhecimento de universidades, eu nunca parava para pensar. Eu sou uma mulher negra profissional, ou quando os meus clientes vinham com discursos assim, eu falava, será que é o cliente, ou será que está acontecendo mesmo alguma coisa porque ele é migrante? Hoje em dia eu já não tenho mais essa postura, eu falo, deixa eu pesquisar, porque agora abriu uma frecha, né? Então, essa mudança é tanto no macro quanto no micro, assim, no dia a dia e como os órgãos governamentais, assim, a coisa está mais estrutural, está mais dentro da sociedade, eu acho. Sim, eu acho que, enfim, a população tende a repetir os discursos que são falados pelos seus governantes, e essa era uma pergunta que eu tinha, inclusive, para a Patrícia, se no dia a dia também dela, do trabalho, ela sente que aumentou essa discriminação nos últimos anos, se tem relatos, como que está, de fato, para a comunidade brasileira, hoje, a situação, né, de enfrentar esse tipo de situação, porque, assim, a gente acaba acompanhando via internet, hoje em dia, como a Flávia falou, tem a questão da tecnologia, que a gente ouve com mais frequência os discursos, né, eles são divulgados, mas a gente também escuta muito mais a realidade das pessoas, e eu tenho visto muitas pessoas compartilhando, inclusive na internet, situações difíceis e complexas que estão sendo vivenciadas muito, de forma muito explícita. Então, como que está isso aí em Portugal, Patrícia? Temos visto sim um aumento. Eu já era também de alguma forma esperado, né? Para quem acompanhou a situação do Brasil há uns anos atrás e viu isso acontecer com algumas comunidades, principalmente LGBT ou certos grupos religiosos. Aqui em Portugal também isso vem acontecendo com a imigração, e ao passo que a extrema-direita cresce e a figura do líder cresce, se torna mais popular, todo tipo de ódio que se incita a partir daquilo também legitima
não é? Tanto, não só aquele que está no governo, mas também a população, quem está embaixo, né? Portanto, a gente tem visto, sim, tem tido muito... Desculpa, queria falar alguma Não, coisa, pode Milena? continuar. Eu vou te fazer uma pergunta, mas pode finalizar. Temos visto isso acontecer, temos recebido relatos, né, do Volta para Sua Terra, aqui na Casa do Brasil de Lisboa, através dos utentes, e isso tem acontecido também no nível institucional. Dentro do próprio governo, já tivemos representantes de outros partidos que foram atacados dessa forma. Eu acho que Durante as discussões. aí é bem direto também para a comunidade brasileira, né, Paty? Porque aqui na Holanda a comunidade brasileira ainda é o grupo, dentro dos grupos de imigração, a comunidade brasileira ainda é relativamente pequena em comparação, né? Aqui quando se dá exemplo são os turcos, marroquinos, os surinamenses, agora o Brasil é um grupo bem grande aí em Portugal, né? Sim, nós aqui em Portugal somos a maior comunidade imigrante. Mas o que a gente tem sentido, assim, temos conversado muito sobre isso aqui dentro da Casa do Brasil, né? É que com a comunidade brasileira, principalmente, mas também alguma tolerância com a comunidade CPLP, em razão dos acordos, são bastante recentes também, portanto, toda essa troca que há e houve, né, entre os países mais próxima, acho que não é o pior, entende? Para nós, brasileiras e brasileiros. Eu acho que aqui também a comunidade muçulmana tem sido o maior alvo do ataque. Uhum. Aqui temos sentido isso também dessa forma. Eu tenho uma pergunta muito específica, assim, na verdade, para as duas, né? Se vocês puderem colaborar, assim. Em situações onde a gente realmente presencia esse tipo de discriminação e xenofobia, como o Estado protege o cidadão, a comunidade brasileira aqui nessas situações? Como funciona em Portugal e como funciona na Holanda? Em Portugal, Patrícia, a gente viu um caso recentemente de uma ameaça, inclusive, à vida dos brasileiros aí, um cidadão oferecendo dinheiro para que fosse, enfim, eu não gosto nem de falar porque é uma coisa tão absurda, não quero nem voltar a respeito disso. O Estado protege a comunidade? Até que ponto, aí em Portugal, esse tipo de atitude, esse tipo de situação é crime, considerado crime? E aqui, Flávia, quando que a comunidade imigrante e brasileira pode identificar que aquilo realmente é uma ação passível de pedir ajuda e de pedir proteção? Uhum. Boa pergunta, Milena. Posso falar, aqui na Holanda é mais simples nesse sentido. Pode falar. Tá. É um pouquinho mais complexo. A Holanda não tem como no Brasil, assim, que você... racismo e discriminação é crime, assim, né? No sentido de que é um crime... como é que fala em português? Passível de penalidade, digamos obrigada. assim. Mas você, claro, não pode. Tem a lei que fala que você não pode discriminar, você não pode fazer assim. Agora, o ato de você ser discriminado, então, por exemplo, né, esse exemplo que eu dei, ou se eu chego no tribunal e a pessoa falar, eu não quero falar com a senhora, pois a senhora é assim, ou falar você... eu tô pensando aqui também na amiga com pano na cabeça, que vai em alguns lugares e não quero conversar com ela, ou falar assim, a senhora não sabe falar, então não falo com você, ou seja, parte do princípio aqui que o migrante não sabe falar a língua. Então, se você diretamente puder comprovar que a pessoa teve um ato discriminatório contra você e que você foi prejudicado por isso, você pode, aqui na Holanda, você tem o Discriminatie.nl, né? Tem aquela plataforma onde você pode fazer uma notificação do seu caso e eles vão investigar e você com certeza pode chegar até um caso do juiz, mas não é diretamente, esse é um crime, você foi levado assim. E aí a sua pergunta é, o governo protege? Bom, Milena, eu acho que não. Eu acho que quem protege... E aí eu sempre acho difícil falar em generalização, né? Porque o Discriminatie.nl, por exemplo, também recebe dinheiro do governo para existir.
Nós temos a Suzana, nossa colega, acho que você conhece, né, que trabalha lá, uma brasileira que é sempre muito bom, eu falo para as pessoas, vai falar com ela. Então, existem essas plataformas, eu acho que muitas instituições sociais que trabalham, bom, eu trabalho com muitos aqui na região de Amsterdã, está alerta para isso, o pessoal da advocacia social se fala cada vez mais disso. Então, nesse sentido, tem espaço, porém você vê, né, que está aumentando esses Sim. casos individuais, que é aquilo que a gente falou no começo, não é à toa. Aqui na Holanda ainda tem a dificuldade de não ter acesso à língua, né? Então, bom, protege-se. Existe a possibilidade, mas protege, então, a quem? É. Em relação aos órgãos governamentais e institucionais, eu acho ao contrário, como eu falei, que a gente tem que estar mais alerto pela maneira com a qual você é tratada, quando você está em contato com algum órgão do qual você é dependente, né? Então, a Polícia Federal daqui, o IND, as prefeituras e os outros que cuidam da parte financeira, coisas que influenciam a sua vida também. Respondi um pouco? Sim, com certeza. Tá bom. E como que é aí, Patrícia? Pronto. Aqui em Portugal, também como na Holanda, o racismo, discriminação, xenofobia não estão assim qualificados como crime. O que normalmente se usa, e para já não tem a mesma força, principalmente sociopolítica, né? Mas o que normalmente se usa são os atos que compõem o racismo, a xenofobia, ou seja, quando é um ataque verbal ou um ataque físico, né? Isso pode ser caracterizado, esses atos isoladamente podem ser caracterizados como crime no Código Penal, e por aí se consegue trabalhar uma ação penal, mas pronto, também crimes que não têm lá grande relevância no Código Penal, no sentido da pena, não é? Temos aqui em Portugal também uma comissão para a igualdade contra a discriminação social, porque racismo, xenofobia e discriminação são considerados contra-ordenação no ordenamento jurídico português, que quer dizer que é como se fosse uma contravenção. Você lesa de alguma forma os direitos, mas não no âmbito criminal judicial, mas sim no âmbito administrativo. É como você levar uma coima porque ultrapassou o limite de velocidade, ou, enfim, qualquer coisa que se possa fazer errado na estrada. Não é exatamente um crime que se comete, né? Mas é uma contravenção, uma contraordenação, enfim, cada país tem um termo próprio para definir esse delito menor. Então, é assim qualificado aqui. Temos então, teoricamente, nesse caso específico ele entraria como ameaça, né? No caso, não é xenofobia, não é racismo, já é um outro tipo de tipificação, digamos assim, dentre porque não traz para o processo toda a gravidade daquilo que é o ato discriminatório, né? Quando você, por exemplo, que seja enquadrado pela difamação, ou até pela agressão verbal, não é? Isso não traz toda a importância do que é um ato discriminatório, um ato xenofóbico, um ato racista, entende? Não traz a importância social disso. Sim. E certamente não tem a proteção que a gente tem, por exemplo, no Brasil, né? Diga, Flávia. Não, eu tô pensando só mais uma coisinha, falando nessa coisa de proteção. Você falou um pouco, e aqui a gente vê também, na verdade, Milena, várias propostas, ainda bem, ainda não se tornaram leis, várias propostas de mudanças de lei, né? Então pega aí já desde 2021 a mudança da lei do Inburgering, que aumentou também o nível de integração, aquela proposta que a gente conversou bastante aqui na Holanda ano passado, que foi a proposta de já tirar direitos adquiridos, por exemplo, por refugiados.
também em relação à nacionalidade, também a cidadania, que é muito parecido, mas eu acho que também todas essas propostas, ainda que sejam propostas de mudança de leis, faz exatamente que o cidadão se sinta mais vulnerável, né? E que crie também um ambiente de medo. Uau, se o governo está falando já de mexer em coisas que são meus direitos, o que será o futuro? E aí a gente vê o exemplo dos Estados Sim. Unidos, onde pessoas migrantes que moram lá anos são expulsos do país, perdem o emprego, né? A ditadura que os Estados Unidos está vivendo agora, eu acho que isso, ao contrário de você falar de proteção, que deixa, na verdade, vários migrantes mais com sentimento, pelo menos, de vulnerabilidade. E eu penso que também é sinal, né? Você vê eles mudando em direitos que já foram adquiridos no passado dos anos. Não sei se vocês estão de acordo. Sim, sim, com certeza. Sim. Com certeza, assim, eu acho que isso é uma das coisas mais impactantes, assim, no dia a dia, inclusive da nossa comunidade, também da comunidade brasileira, né? E no ponto de vista de a organização, como nós, como comunidade, né, na verdade, como nós, como comunidade brasileira no exterior, como vocês, no ponto de vista de vocês em cada país, o que vocês enxergam como essencial para que cada pessoa se organize, né, possa preparar essa comunidade para esse tipo de situação, para essas mudanças, né? A gente sabe, Flávia, que aqui a gente teve a eleição, não sei se é interessante a gente falar, eu acho que é interessante a gente falar a respeito disso também, mas como a eleição da semana passada, eu acho que são situações diferentes do América e de Portugal. Milena, você está falhando, não sou eu ou se é você? Você está ouvindo também? Estou falhando? Para mim também está falhando um pouquinho. Oh, meu Deus. Melhorou? Agora melhorou. Tá. Então, eu acho que a gente pode separar os dois países. Tanto a Holanda, a gente está vindo numa situação política um pouco diferente do que a gente está vindo aí para Portugal. E não falando especificamente de propostas de governo e tal, mas vocês enxergam quais as perspectivas e os sentimentos de vocês em relação à política hoje? Eu sei que acredito que a Patrícia já comentou um pouquinho a respeito disso lá no começo, falando que ainda tem mudanças, né, para vir, então a gente já tem um pouco dessa perspectiva de Portugal. Mas e na Holanda, Flávia, você enxerga algum tipo de mudança com essa nova eleição? Não muita, para falar a verdade. Eu falei que tantas pessoas que estão tão positivas, mas eu falei, eu preciso ver, né? Acontecer, eu só acredito bem. E também ver que tipo de gabinete vai ser formado, né? Se aqui, porque se a gente coloca no papel, Milena, a Holanda, a direita ainda teve muitos votos, né? Então você pega o partido que foi eleito principal, né, que é meio esquerda, meio direita, eles chamam liberalista, eles não falam nós somos meio Centro-esquerda esquerda, ali, né? Eles não tá no programa deles, eles não falam que eles são, a gente Não vê falam, assim, mas as deles, propostas, exato. Bem progressistas. O Arvin, os outros tiveram mais dois grandes partidos por direita também, então, olha, eu tô assim um pouco acavalada, eu acho, estou esperando para ver que gabinete teremos, para ver se sai um pouco do espaço, né? Tem um partido que chama VVD aqui também, Patrícia, que já estava nesse governo de direita a última vez na zona, que foi aqui o nosso gabinete nos últimos anos, então eu estou ainda um pouco na expectativa do que vai sair. Por outro lado, foi claro, assim, acalentou muito mais o nosso coração do que as últimas eleições de alguns anos atrás. Mas eu acho que nós, como cidadãos, como organização que trabalha com migrante, né, a gente ainda não pode falar o negócio está resolvido. Claramente não. Não, eu concordo plenamente. Eu acho que existe uma mudança grande em relação ao eleitorado. E eu acho que isso é uma coisa bem impactante, porque a gente vê uma virada,
né, com relação à última eleição, a gente vê uma virada com relação ao eleitorado. Claro que, na verdade, não, como você falou, a gente tem outros partidos de direita que continuam tendo bastante votos, assim, mas a gente vê uma Bastante, queda, na verdade. às vezes a gente vê uma queda expressiva no É. partido específico do PVV, que houve essa virada mesmo. Então, eu acho que a chave da política está aí nessa nossa esperança, mas eu concordo 100% com você que, na verdade, independente de como está de fato o eleitorado, a gente precisa esperar concretizar, ter Que a gabinete concretização vai. do gabinete para a gente, de fato, ver que tipo de mudança efetiva vai acontecer para a população. Né? Exato. Bom, Milene, talvez a É gente pode isso. conversar mais uma hora depois disso. Desculpa Portugal, mas é que a gente é uma coisa que intriga, porque se você olha, o partido tem um partido novo aqui que ganhou muitos votos, ele chama o A21, né? O AN30. A maioria do pessoal desse partido é o que vem do Fórum for Democracia, que é um de direita, assim, aqueles maluquinhos igual o Trump, sabe que fala que tem extraterrestre, não sei o quê, aqueles que eu falo são partidos de direita meio irracionais também nos argumentos dele. Esse partido ganhou várias cadeiras, isso me assustou, e esse outro de direita também subiu, né? Duplicou o número deles. Então, o PVV baixou, mas esses votos foram para esses partidos de direita. Então, aqui eu acho que é um pouco. Vamos torcer para que o nosso novo futuro, espero, primeiro-ministro, que vem quebrando a corrente aí, né? Eu Que o tô na homossexual torcida se torne desde então. primeiro-ministro, gatão lá. Vamos torcer para que eles sejam bem fortes, para criar um partido que seja um pouco diferenciado disso, mas, ou seja, a sociedade ainda vai ter um desafio aí, até porque as pessoas que votaram neles. Esse grupo também está bem movimentado, né? A gente tem nos últimos anos, principalmente esse ano, mais protesto, mais casos de violência, etc. Então, eu acho que a gente tem que ficar bem alerta. Aí você já fala um pouquinho individual, a minha opinião, ou quer deixar a Patrícia falar também? Que é blá, 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 começa a falar, não para. Não. Tá, porque eu acho, como eu sempre falo, eu acho que tem uma diferença muito grande do que a gente pode fazer no macro. Eu penso que, ainda mais aqui na Holanda, sabe, Patrícia, um país em que você não fala que a língua né, ou é um diferencial ou é um empecilho, eu penso que aqui na Holanda é muito importante quem pode votar, quem pode participar ativamente nas coisas sociais. A gente sabe que a Daniela, um tempo atrás, minha amiga, estava num partido aí, Partido Esportes, mas era uma candidata. Esse ano a gente teve, que eu esqueci o nome dela, desculpa, que se candidatou no no Partido dos Animais. Eu acho isso cada vez mais importante. A gente, como um grupo pequeno, né, relativamente pequeno, novo de imigrantes, ter aí uns corajosos que se candidatam e falam, olha, nós estamos aqui. Outra coisa importante que eu acho aqui, você sabe que eu sou a doida da bandeira da integração, eu acho que é muito importante a gente mostrar na prática como é importante, como é belo as pessoas que se integram de maneira positiva, né? Você ter um papel de cidadão na comunidade. Ter papel de cidadão é você ter o máximo possível organizado na sua vida, assim como você faz no seu país. É você aprender a língua, você pagar imposto, é você votar, participar das coisas sociais. E a coisa de aprender a língua é ainda mais essencial, porque para participar você precisa disso. Sim. Né? Para você entendendo, para você explicar para os seus filhos, para você cobrar, que é a coisa que eu mais vejo no dia a dia. As pessoas, claro que isso não é desculpa, mas aqui na Holanda é muito mais fácil você viver coisas de discriminação, de você ser roubado, de você não ter acesso ao seu direito quando você não sabe falar, né, lutar por ele. Então, eu acredito muito e falo muito para a comunidade, vamos lá, vamos sofrer um pouquinho, que faz parte para a sua integração no começo, porque assim se torna cada vez uma sociedade que pode se mostrar como aquela que diz, eu entendo do que a gente está falando e estamos aqui para colaborar, mas também para lutar pelo que é o nosso direito. Perfeito. Perfeito. E você, Patrícia? Sim, eu não sei, eu acho que por aqui esse movimento ainda está começando, assim, nós não acreditávamos no início disso, né, que Portugal ia chegar nesse ponto, e assim, dessa maneira.
Foram muitos anos de luta, não é? Todos esses direitos que foram retirados agora foram, então, em algum momento da história de Portugal, uma luta bastante grande das pessoas imigrantes, né? E uma conquista, e agora é um passo atrás daquilo que já havia sido conquistado, né? Eu acho que é um momento de se ter muito cuidado, porque quando a gente começa a retirar direitos conquistados já por lutas sociais relevantes, nenhum direito está a salvo, né? Hoje são as pessoas imigrantes e amanhã são as pessoas nacionais que também têm os seus direitos cerceados, assim, se a situação não melhora, né? Porque realmente é preciso fazer alguma coisa para a melhora, de uma forma geral, do bem-estar social, para que grupos minoritários comecem a ser realmente né, integrados, digamos assim. Portanto, enquanto isso não acontecer, também é uma preocupação para a gente que isso aconteça, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa de natureza otimista, então acho que é possível. Pronto, as coisas são... Também acredito nos ciclos, não é, das coisas, nada dura para sempre, também tudo em algum momento muda. E espero que possa ver ainda em breve uma mudança positiva, como a gente tem assistido também no Brasil, né? Depois daquele tanto sofrimento, também assistimos a alguma mudança positiva. Eu assim espero também, tenho a minha esperança nesse lugar, e acho que nesses momentos é muito importante o associativismo, né? As pessoas se unirem em grupo e se fortalecerem dentro das suas, né, semelhanças, diferenças, mas se fortalecerem principalmente dentro dos seus princípios, daquilo que acreditam. Acredito muito no trabalho político, sim. Temos aqui mesmo na Casa do Brasil, nossa presidente e nossa vice-presidente estão cada uma num partido diferente da vertente da esquerda, né? Mas cada uma num partido diferente, e estão politicamente também representando a nossa comunidade nesse cenário português. Mas também acredito no nosso trabalho aqui de formiguinha, né? Esse trabalho da intervenção social, esse trabalho de empoderamento das pessoas migrantes, da informação, né, das pessoas estarem bem informadas. Esse é um trabalho que a Casa do Brasil tem prezado muito, informar as pessoas, e atualmente é um trabalho hercúleo, né, porque há muita desinformação na internet. Sim. Então, levar a informação, sessões de esclarecimento, é o atendimento dos gabinetes para informar aquilo que as pessoas devem, não devem fazer, como, por onde, né? Quais documentos, enfim. Colocar o poder na mão das pessoas também, né? Para que possam, de alguma forma, e dentro daquilo que seja possível, defenderem os seus próprios direitos. Perfeito. Perfeito. Eu acho que, assim, indo enfim, tentando fazer uma perspectiva futura, né, e olhando as tendências, eu acho que ambos os países estão em um processo, em um momento de mudança, né, muito específica da política. O que aconteceu, eu acho que o que aconteceu em Portugal, está acontecendo agora, a gente viu um pouco acontecendo há uns 2 anos atrás, Flávia. Eu acho que ambos os países estão em momentos assim de mudança, mas para vertentes diversas, né? E realmente, assim, o mundo como um todo, desde o início de 2025, a gente fica meio que... É difícil até para nós, eu como analista internacional, fazer qualquer tipo de análise e tentar prever, de fato, o que vai acontecer. O que eu tenho feito muito é olhar para a história
e tentar entender em que momento da história, como você falou, Patrícia, em que ciclo a gente está, né? E ele é cíclico mesmo, mas o que a gente entende olhando para a história e para o que está acontecendo agora é que realmente o imigrante virou o bode expiatório do momento, e quanto mais a gente se conscientizar, tem uma questão também de consciência de classe mesmo, imigratória, sabe? Porque eu vejo, por exemplo, eu vejo muito, não sei como é aí, mas aqui tem muita, a comunidade brasileira, eu acho que a gente precisa se unir mais no sentido de entender que somos todos imigrantes. Assim como as políticas impactam um determinado grupo, impactam também o grupo brasileiro. Eu vejo muito brasileiro assim, meio que numa negação de não, isso não é comigo, esse discurso não é para mim, essa política não vai me impactar, o que na verdade é um erro, né? Que na verdade a gente devia estar realmente tendo consciência de que somos todos imigrantes aqui fora e que nesse momento onde os discursos eles estão sendo lançados, bombardeados na internet, a gente deveria pegar isso para nós e se unir como comunidade. Eu acho que, assim, mais uma perspectiva futura, mais do que olhar para o que, de repente, vai acontecer na política de cada país, mais importante do que isso é olhar para nós, como comunidade brasileira mesmo, unificar esse contato que a gente está tendo, por exemplo, com a Casa do Brasil em Lisboa agora, falar, olha, como vocês têm trabalhado, como vocês estão agindo, né? Como a gente pode fortalecer, fazer campanhas de conscientização olha, isso aqui é uma discriminação, você está sujeito a viver isso e isso, não. Se você vivenciar isso e isso, busque ajuda, busque a Casa do Brasil, busque a Compass, que é uma fundação agora, né, Flávio? E, assim, eu acho que o que a gente pode olhar como tendência é de que esse discurso não vai mudar a curto prazo, pelo menos, tanto em Portugal quanto aqui. E eu acho que é isso, assim, eu acho como nós, como Conselho de Cidadania, Compasso Social e Casa do Brasil em Lisboa, como a gente pode se unir realmente para fortalecer essa comunidade e fortalecer o imigrante e trocar experiência, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que olhar para o futuro, né? É fortalecer a comunidade brasileira aqui fora, entender que somos uma comunidade única, somos assim, uma comunidade, né? Brasileiros no exterior, somos únicos. E como a gente consegue se ajudar? Eu acho que é mais ou menos isso. Com certeza. Eu concordo plenamente com você, Milena, o que você falou também, da gente aprender com, né, tem países que os brasileiros já vivem mais tempo, assim, comparando com a Holanda. Aprender disso e aprender de outros colegas migrantes, né, que também já tem uma vida inteira digamos assim, de sofrimento com migrantes pelo mundo. Eu acho bem bacana de ter essa conversa, né? E na minha opinião, o que você fala, tanto da possibilidade entre si, quanto da participação na sociedade onde você vive, porque não tem como a gente influenciar, né? Tem essa parte individual, você é o exemplo de como você está como cidadão, se sentir cidadão do país, eu acho mais importante do que nunca, não só quando vem com os problemas, né? Não, socorro, vou perder meu visto, essas coisas sociais, mas também de você participar ativamente no momento positivo. E, por outro lado, aqui na Holanda, para ser sincero, eu estou bem orgulhosa de tudo que a gente está criando nos últimos tempos. Totalmente. Eu vejo um grupo de profissionais bem bacana, né? Tanto vocês, influenciadoras da internet, de uma maneira com bastante conhecimento, o conselho, nós profissionais da parte social, jurídica, psicólogos, médicos, etc. Por isso que quando eu dou entrevista, eu falo alguma coisa, falo, pelo amor de Deus, gente, olha também para essa comunidade, que a nossa comunidade está bem bacana, de pessoas profissionais formados, sérios, tentando ajudar o resto da comunidade. Então, nesse sentido, eu estou bem orgulhosa do que a gente está criando aqui, muito feliz também. Oi, pessoal, tudo bem? Será que eu posso abrir um pouquinho para a galera que está participando aqui da live? A gente tem um monte de pergunta, interação.
Eu quero falar aqui algumas das interações que ocorreram aqui durante a live. Vocês também tomarem uma aguinha aí e descansar. Eu vou Tô começar. aqui. Fala, Felipe. Eu Vamos vou lá. começar aqui pelo IN9 Invest. Ele disse o seguinte: em Portugal, a xenofobia é fomentada principalmente pelo governo, que, para conseguir a governabilidade, se alinhou às pautas da extrema-direita, cuja bandeira era exatamente o ódio aos imigrantes. A gente falou também um pouquinho desse assunto, né? Que está interligado aí, né? Essa questão. A Natália Penha LG disse: eu perdi meu passaporte holandês e tenho que abrir mão da brasileira, porque eu não sou casada. Como fazer? Ó, Vocês podem me orientar? Se não faz parte do assunto da live, eu gostaria de uma orientação. Essa acho que foi direta para nossa querida Flávia, pode Flávia. falar com a gente, sim, com certeza. Manda um A direct gente, lá para Flávia, nós galera. acompanhamos o pessoal nesse processo de sofrimento. Boa, boa. Eu vou seguir aqui Aham. rapidinho, galera. O nosso recordista aqui de mensagens foi o Cultura CCPB. Eu vou aproveitar essa interação aqui do Cultura CCPB para dizer para todo mundo que está aqui na live que o Conselho de Cidadania ele é aberto para todo mundo, tá? Era para ter em todo o país, eu acredito que um conselho como esse, porque eu sempre vejo o Conselho de Cidadania como uma entidade da civil que está, de alguma forma, para ajudar, né, a população. Então, a gente tem várias mesas, né, Milena? Eu e a Milena, nós fazemos parte da mesa de política e cidadania, mas eu também faço parte de associativismo. Existem 11 ou 13 mesas que debatem esses temas, então é legal que vocês sigam a nossa página e compartilhem também para outras pessoas que vocês conhecem. Aí, o Cultura CCPB disse: é muito difícil acompanhar as mudanças na história. A vontade de reter as mudanças é compreensível. No entanto, a globalização cobra essas mudanças. O antídoto relativo a essa tendência de xenofobia é o fortalecimento da comunidade na sua dimensão cultural. Vinda de imigrantes altera a paisagem, a maneira de falar e os gostos. Saber que essa alteração traz outros ângulos, outras maneiras de pensar, que remexe à sociedade, isso teria que ser visto como positivo e não negativo. Aí ela também questionou aqui por que em Lisboa não tem um conselho de cidadania. Acho que foi para você, Patrícia. A Maria Ivana disse: é isso aí, meninas, linda e necessária conversa. A Jeane Oliver disse: que alívio deste resultado, quando a gente estava falando sobre a eleição aqui, né, Flávia? Ela está no trabalho, mas que ela irá assistir depois a live. A Marisa disse: Marisa Moraes, eu caí de paraquedas, ia ser interessante, gostaria de saber mais sobre esta comunidade. Por favor, então sigam nossas redes sociais, sigam as redes sociais de todo mundo aqui, por favor, galera. E o Marcos mandou aqui: a única alternativa que poderá ser combativa é a união entre imigrantes para tentar enfrentar o avanço da direita radical. É isso, galera. Dando uma palhinha do que passou aqui na nossa live. Legal. Eu concordo plenamente, assim, eu achei interessante, agora eu não lembro quem foi que falou, mas acho que foi o pessoal da Cultura CCPB. Eu concordo plenamente, eu acho que assim, o fortalecimento da nossa cultura aqui fora nos fortalece como comunidade, né? Em Portugal eu sei que a comunidade é bem grande, na Holanda não é tanto, a gente tem visto, eu acho que mais agora, né, Flávia, manifestações da nossa cultura. Eu sou uma pessoa que eu incentivo muito através das minhas redes sociais, eu gosto muito de trazer esse incentivo. Mas eu acho que assim, é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que eu acho, e eu acredito muito nisso, né, na importância do fortalecimento da cultura, eu vejo pessoas que são. Eu recebo muito isso no meu Instagram, por isso que eu vou falar, tá, gente, aqui entre nós, mas existe, inclusive, da comunidade brasileira, um receio com as outras culturas, né? Eu acho que, assim, são duas coisas. Primeiro, a comunidade brasileira não se reconhece como comunidade brasileira no exterior, de fato, e não se reconhece como imigrante, como outros grupos imigrantes. Então, assim, eu acho que a gente precisa fortalecer a nossa... Isso é essencial para qualquer grupo, né? Mas quando outros grupos tentam manifestar as suas culturas, existe meio que um receio. Então, temos que
entender a importância do quanto que a nossa cultura nos fortalece como pessoas e comunidade aqui fora, e temos que respeitar também, né, as outras culturas e os outros imigrantes, porque eu vejo bastante isso, sabe? Da comunidade brasileira meio que falar assim, não, a minha cultura é a cultura parecida com a Europa. Que na verdade não, né, gente? Também começa por aí, né? Existe toda uma confusão aí de que a nossa cultura brasileira é parecida com a cultura europeia e a gente sabe que não. E eu concordo plenamente com o pessoal da cultura que falou isso. Eu acho que isso é uma forma muito importante da gente se fortalecer. Como que é aí em Portugal, Patrícia? A comunidade brasileira é bem ativa, eu vejo que, enfim, tem bastante eventos, a gente sempre vê isso. Sim. Mas vocês entendem que a comunidade brasileira tem força, de fato, como comunidade aí? Assim, eu particularmente vejo, né, a cultura brasileira se expressando muito, de uma forma muito mais intensa, maior e mais nos últimos anos, né, pelo menos nesses anos que eu estou aqui em Portugal. Eu tenho visto um crescimento da nossa expressão cultural, tanto, por exemplo, na restauração, né, mais oferta de restaurantes brasileiros, mas não só, na cultura do ponto da música, da dança, da expressão cultural propriamente, né? Temos tido um carnaval que tem crescido muito aqui em Lisboa, um carnaval brasileiro, né? De meninas ativistas, feministas, que é o grupo da Colombina, virou um carnaval enorme. Começou pequenininho. E principalmente nesse ponto, muitos coletivos dedicados ao carnaval têm se unido e pleiteado muito reconhecimento dos órgãos, né, portugueses, reconhecimento dessa manifestação cultural, né, porque ainda não há assim um reconhecimento que permita livremente a gente organizar o carnaval na rua, portanto há uma série de burocracias, tem que se seguir isso tudo, ok? Mas quando se reconhece, não é, determinados tipos de manifestações, também se facilita um pouquinho lidar com essa burocracia. E essa tem vindo a ser a luta dos coletivos de carnaval, também com o crescimento e a procura por essas atividades, né? E aqui no Holanda, acho que é isso, essa organização que é muito importante, né? Não só das associações, mas também dos coletivos. Há muitos coletivos de pessoas brasileiras a trabalhar em diversos assuntos, né? De todo tipo. E aqui na Holanda, como que você enxerga a comunidade brasileira, Flávia? Da cultura? Ai, eu não consigo falar assim. Não só da cultura, mas você acha que Não, a comunidade... então, do modo generalizado. Bom, eu já falei, eu prego muito mais. Temos um companheiro na live. Eu prego. Quem tá aí? Ah, que legal! O futuro! Bem-vindo! Eu prego bastante para essa coisa da integração em todos os sentidos, porque eu acho que é muito importante a gente tirar isso que você falou no começo, sabe? Tirar esse discurso de direita de nós e eles, sabe? Sim, Todo momento que você fala, nós somos e eles são assim, a gente está entrando na onda do separatismo, é discriminatório, é racismo, é a mesma coisa. E outra coisa que eu acho importante para a nossa comunidade é, se a gente entrou nessa de migrar, você tem que pegar todos os pontos positivos e negativos. Não é, eu quero migrar para ter uma vida melhor, para ter escola para meus filhos, para não precisar pagar para tudo, mas querer viver da mesma maneira que você é, né? Como se estivesse no Brasil. Eu sei que para isso você tem que passar pelo processo, aquelas histórias que a gente já passou várias vezes, o processo de migração, ainda mais em países que você não fala a língua, que é a perda, o luto, blá blá blá, todas essas coisas, e é isso que eu desejo para todo mundo. Chegar no momento. Só um minutinho, eu tenho um menininho aqui. Só um minutinho. Ele tá querendo participar. Eu tô vendo, é assim. Oi!
Você não acha que dá para ser feliz na Holanda também? Ele tá feliz, Eu acho. gente. Não, eu acho que isso é muito importante também, de Pera. você ver como um ganho e não ver como, eu estou perdendo alguma coisa. E aí curtir, né? Curtir as coisas que tem do país novo e curtir o que tem do nosso país. Flávia, eu concordo eu contigo. Eu vou também acho muito encerrar aqui. complicado. Ô, Fê, você consegue me ajudar a encerrar? Claro, consigo. É isso, Tem pessoal. alguém aqui interrompendo. Um beijo. Alguém Oi. que quer a atenção da mãe. Ó, eu queria aproveitar esse momento para dizer assim que eu fico muito feliz que ver mulheres assim empoderadas, né, e poderosas também, cheias de informação, que compartilham conhecimento, né? No conselho, eu acho que 70% dos participantes são mulheres, então eu fico muito feliz assim de poder de alguma forma contribuir, de poder organizar, ter conseguido organizar esse encontro com vocês. Muito obrigado do fundo do meu coração. Eu espero que esse seja o primeiro passo de muitos, que essa parceria possa se estender também para outros momentos e contem com a gente, contem com o conselho. A gente está aqui, você em Portugal e a gente aqui na Holanda, mas todos somos a diáspora brasileira gigante aqui na Europa, né? Mais de 4 milhões de brasileiros vivem fora do nosso território. Então, assim, eu primeiro gostaria de agradecer a presença de vocês, dizer que é uma honra e de ver mulheres guerreiras que ajudam a nossa comunidade. É muito importante realmente essa participação. Obrigado mais uma vez. Um abraço nosso, um carinho, assim, gigantesco. E deixo para vocês se despedirem de todo mundo aí. Obrigada também pelo convite e obrigada por essa partilha. É muito bom a gente poder realmente se reunir e pensar soluções para aquilo que nos atravessa, não é, de uma forma igual. Eu aqui em Portugal, vocês aí na Holanda, mas temos sido atravessados por essas questões, né, da mesma forma. Com então, certeza. muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui. Agradeço e fico à disposição para as próximas. Eu também agradeço, Felipe. Eu agradeço, em primeiro lugar, pelo tempo que você dedica aqui para o Conselho. Trabalho voluntário é uma coisa tão especial. Eu que agradeço demais por você estar fazendo parte do nosso Conselho aqui. Estou aqui pertinho de você, me chama porque você quiser. Como você falou quando você mandou o convite, eu falei, nem sei o que é, mas falo sim. Obrigado. E é uma alegria, gente. Alegria não, é tão importante, como a gente falou, essa conversa toda, né? É isso que vai criando sementinha, gente. A gente precisa trazer positividade, trazer conversa aberta, trazer informações, sorriso e alegria nesse tempo maluquinho que a gente está vivendo. Estou vendo a Milena falar aqui um monte de desculpas, pelo amor de Deus, Milena. Essa é outra parte importante do nosso dia a dia, a gente aceitar que a gente está doando o que tem, sendo mãe, sendo trabalhadores, né, mulheres e mulheres, sendo migrante, é uma vida de correria e de luta mesmo, tanta coisa que a gente tem que fazer e deve fazer no dia a dia, então foi uma alegria estar com a Milena aqui também, nessa conversa. Obrigada a vocês. Obrigado, gente. Eu estou encerrando aqui a live, então obrigado a todo mundo que participou. Até uma próxima. Um abraço aí fortíssimo para Portugal e para você também aqui na Holanda. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.